Amém, igreja? E hoje, neste culto de ceia do Senhor, em que nós celebramos este memorial que o Senhor deixou para a nossa vida, fazermos isso, celebrarmos a ceia do Senhor até que Ele venha, é um dia, não só nesse dia, mas em todos os dias, mas hoje em especial, é um dia de nós refletirmos sobre como tem sido a nossa vida na presença do Senhor, como estamos vivendo, que retorno temos dado a Ele, de tudo que Ele fez por nós. Eu dizendo isso aqui, me lembrei do filme Resgate do Soldado Ryan. Já comentei aqui algumas vezes que por apenas um soldado, vários outros foram resgatá-lo, e muitos morreram durante esse resgate. E quando chegou lá naquele lugar, um soldado, o comandante do exército que tinha ido resgatá-lo, diz a ele: faça valer a pena. O que ele estava dizendo? Faça valer a pena todas essas mortes que aconteceram para que você fosse resgatado. Então que nós possamos fazer valer a pena todo o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Amém? Eu quero trazer uma mensagem para os irmãos hoje, e essa mensagem tem como título: o viver em Cristo. O viver é Cristo. Olha para o seu irmão aí do lado e diga para ele: o viver é Cristo. Abram comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Santo é o nome do Senhor. Todos acharam, irmãos? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler só o primeiro pedacinho dele. Porque para mim o viver é Cristo. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Essa é a palavra de um homem que entregou a sua vida para Cristo de uma forma poderosa. Vamos ler de novo? Porque para mim o viver é Cristo. Senhor nosso Deus, derrama a Tua graça e o Teu poder sobre nossa vida nessa noite, Pai. Que a Tua palavra venha com poder, Senhor, sobre cada um de nós. Que os nossos corações, Pai, estejam abertos, Senhor, ó Deus, para recebermos de Ti. Ó Deus, para ouvirmos a Tua mensagem, como foi dito aqui na abertura do culto, para que nós não venhamos somente a ouvir, mas também a praticar esta palavra de amor, esta palavra de graça, essa palavra que é instrução para o nosso bom viver. Toma, Senhor, nossos corações, toma, Pai, a minha boca, Senhor, neste momento, para que eu não venha falar de mim, mas que eu fale através do Teu Santo Espírito, e que nós possamos alcançar graça nesse dia, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Irmãos, essas palavras de Paulo, elas significam muito mais do que muitos pensam. Elas indicam para nós que o objetivo, o meio e até a finalidade de Paulo, da vida de Paulo, era Cristo. Ele não dizia aqui que o viver era ele para Cristo. Ele dizia aqui que o viver para ele é Cristo. É muito mais do que uma simples entrega, é muito mais do que um simples desejo de estar na presença. Paulo, como dizem muitos, em muitos comentários bíblicos, Paulo comia, bebia, dormia, Paulo vivia Cristo na vida dele.
O pensamento de Paulo era todo voltado para a vida em Cristo Jesus. Não quer dizer, irmãos, que Paulo não tinha as suas atividades, os seus projetos, que Paulo não tinha o seu trabalho. Creio até que tinha, para nos mostrar que é possível termos uma vida secular e vivermos completamente para Cristo. Paulo, ele tinha o seu trabalho. Paulo era construtor de tendas. Ele tinha ali aonde ele tirar o seu sustento. Mas isso não impedia que o viver de Paulo fosse Cristo Jesus. Cristo era o pulsar do coração de Paulo. Cristo era a respiração da alma dele, o fôlego de vida. Cristo era o pensar da mente de Paulo em todos os momentos da sua vida. Não havia nada que pudesse tirar Cristo da visão, objetivo, finalidade de Paulo. Tudo era para Cristo e tudo era em Cristo. Eu creio que Paulo não fazia nada sem a direção do nosso Senhor e Salvador. Nem as maiores perseguições, nem as maiores lutas foram capazes de enfraquecer essa entrega e essa alegria que Paulo sentia em Cristo. Porque Paulo não apenas vivia para Cristo, e Paulo não apenas estava em Cristo, Paulo tinha alegria em Cristo. Nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 52, a palavra dizendo: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui é uma ocasião em que Paulo e alguns discípulos estavam em Antioquia sofrendo duras perseguições dos judeus. E mesmo em meio a essas perseguições, em meio a essas lutas, em meio a todos os açoites, prisões que Paulo viveu, Paulo em nenhum momento perdeu a alegria de viver em Cristo Jesus. Porque é isso que o Senhor tem que ser na nossa vida: alegria. Não há como vivermos para Cristo, vivermos em Cristo. Não há como a nossa vida ser Cristo se nós não vivermos a alegria de Cristo em nós. E como nós vamos alcançar essa alegria para a nossa vida? Qual a forma dessa alegria fazer parte de nós, dessa alegria invadir o nosso coração, dessa alegria nos tomar por completo e nós podermos a todo momento, seja ele feliz, seja ele triste, seja ele de vitória, seja ele de luta, nós estarmos alegres em Cristo Jesus. Nós alcançamos essa alegria quando o Espírito Santo de Deus nos convence do nosso pecado, e quando pela graça de Deus nós somos lavados, de todo pecado, lavados de todo mal, e nós somos levados a ver que a morte de Cristo, a morte de nosso Salvador,
foi a remissão de toda a nossa culpa. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos viver esta alegria quando nós formos tomados pelo Espírito Santo e convencidos do nosso pecado. Nós temos que fazer essa pergunta para nós temos que olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: eu fui convencido do meu pecado? Eu olho para mim e eu me vejo como um miserável pecador? Eu olho para mim e vejo que Deus tem uma ira enorme pelo meu pecado e que eu também preciso ter ira do meu pecado para que eu possa viver em Cristo? Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque, irmãos, é muito fácil nós olharmos para o irmão que está do nosso lado e dizermos: ele é um pecador, ele faz isso, ele faz aquilo. É fácil, mas isso não faz de nós cristãos, isso não faz de nós melhores, isso não faz de nós menos pecadores do que somos, faz até mais. O que nós precisamos é olhar para dentro de nós, para o nosso íntimo, olharmos para o nosso coração, para as nossas emoções, pensamentos, desejos, e descobrirmos se em nós está acontecendo algo essencial para estarmos em Cristo Jesus, para podermos declarar que para nós o viver é Cristo, que é o nosso arrependimento. Arrependimento. Sem o arrependimento jamais alcançaremos o avivamento proposto por Deus para este ano em nossa vida. Sem o arrependimento jamais deixaremos para trás o nosso pecado e teremos nojo dele. O que é arrependimento? Arrependimento, a palavra arrependimento vem do grego metanoia, mudança da mente, transformação da mente. Arrependimento é não vivermos mais como vivíamos outrora. Arrependimento é não pensarmos mais como pensávamos nos tempos de nossa iniquidade. Arrependimento é olharmos para o pecado que cometemos e não nos vangloriarmos dele, mas sim termos nojo dele. Arrependimento é não conseguir cometermos mais as desobediências que cometíamos contra a palavra de Deus. Arrependimento é sermos transformados todos os dias pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossa mente, para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz em Romanos 12:2. O arrependimento, ele consiste de uma revolução naquilo que mais é determinativo na personalidade humana, sendo o reflexo na consciência da radical mudança operada pelo Espírito Santo por ocasião da regeneração.
quando fomos regenerados pelo novo nascimento, quando fomos transformados, quando deixamos a velha vida e nascemos para uma nova vida em Cristo, essa regeneração através do Espírito Santo de Deus provoca em nós essa revolução no nosso interior, essa revolução na nossa mente, para que nós possamos viver essa nova forma de vida, para que nós possamos trilhar esse novo caminho, para que nós possamos andar em novidade de espírito, para que as coisas velhas fiquem para trás e as coisas novas, a nova vida, a nova esperança possa se fazer presente em nós. É o nascer de novo. Nascer de novo não é carregar a velha natureza. Nascer de novo é deixá-la para trás. É o simbolismo do batismo, é deitarmos e morrermos para o mundo e erguermos e renascermos para Cristo. Isso envolve ódio ao pecado e abandono do mesmo. Do contrário, irmãos, não teremos arrependimento, teremos remorso. E remorso não nos é bastante para nos achegarmos a Deus. O remorso passa. O remorso vai, dura poucos instantes, e logo depois estamos novamente cometendo os mesmos pecados. Mas o arrependimento não. O arrependimento, ele causa algo diferente em nós. O arrependimento, ele causa a morte do eu. O arrependimento, ele causa um sentimento dentro de nós, em que não conseguimos mais olhar para aquilo que Cristo não suportaria olhar em sua santidade. O arrependimento consiste em voltar-se do pecado para Deus, deixando o pecado para trás e vivendo agora uma novidade com Deus. As boas novas de Jesus Cristo se iniciaram na terra com um brado no deserto: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Era o que João Batista pregava no deserto a todos aqueles que chegavam perto dele. Anunciando a vinda daquele que seria o nosso Salvador. Anunciando a vinda daquele que se entregaria por cada um de nós. Anunciando a vida daquele que tomaria sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, levando sobre ele cada um dos nossos pecados. Cada um. Do mais simples ao mais perverso, do menor ao maior, se fôssemos colocar escala em pecado. Mas não há, pecado é pecado.
seja o nosso relacionamento com Jesus, maior será essa alegria e mais independente ela será dos fatores externos. Muitas vezes a nossa alegria depende de algo exterior a nós, porque nós ainda não a encontramos dentro de nós. Muitas vezes procuramos a alegria em coisas materiais. Muitas vezes procuramos a alegria em algo sentimental, em relacionamentos. Mas a verdadeira alegria em Cristo Jesus, ela habita dentro de nós. É o que o apóstolo Paulo expressou em Filipenses capítulo 4, versículo 11. E nós falamos aqui no culto da virada sobre o contentamento. Não deixar que fatos externos influenciem na nossa situação interior, no nosso íntimo. É sermos blindados interiormente de tudo que acontece fora, porque dentro de nós há algo suficiente, há algo que nos dá paz, há algo que nos dá alegria, há algo que nos dá contentamento, há algo que nos supre, há algo que nos é tudo necessário, que é Cristo Jesus em nossa vida. Viver Cristo é confiar plenamente em seus desígnios. E aí, se nós formos pensar, né, irmãos, palavra de quinta-feira, não, quinta não fui eu que preguei, né? Então, palavra de domingo passado, né? Quem lembra aí? Palavra do domingo passado, deixa eu ver o título, já lembrei. O título: Tudo ou Nada. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, ou mais ele fará. Viver Cristo é confiar, é entrega. Viver Cristo é ter a certeza de que tudo que precisamos para sermos, para termos, para vivermos, está nele. E confiarmos, assim como Abraão confiou. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar onde eu te mostrarei. Se o Senhor te disser para ir para algum lugar que Ele te mostrará, e não te disser onde é, você terá confiança de ir? Nós vemos, irmãos, a vida de Jó, e uns dias desses para trás eu até comentei aqui, falei, por que Jó passou por aquele sofrimento todo, se Jó era um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus? E eu disse assim, a única razão que eu entendo para Jó ter passado aquilo tudo foi para deixar uma lição para nós. Lembram de eu dizer isso aqui? Mas, irmãos, estudando essa palavra aqui, eu vi que não. Eu descobri algo que Jó aprendeu naquele sofrimento todo dele. Jó, na sua angústia, ele buscava uma explicação da parte de Deus para aquele sofrimento dele. Está lá no capítulo 13, versículo 3, no versículo de 18 a 22, e também no capítulo 23, versículos 2 a 5. Jó questionando, Jó querendo uma explicação
explicação de Deus. Ele dizia que ele até aceitava tudo que ele estava vivendo, mas que ele queria uma explicação de Deus. E essa atitude, ela não corresponde a uma pessoa que tenha se entregado totalmente a Deus. Pois tais pessoas não pedem explicação a Deus, mas sabem que Ele mesmo, em seus propósitos, é a própria explicação. Então Jó tinha sim algo em que ele ser transformado. Jó, ele não tinha uma entrega total a Deus. E olha que a entrega daquele homem era grande, mas ela era parcial. E ela sendo parcial, ela poderia encaixar-se no nada. Porque como nós vimos domingo passado, Deus não aceita nada pela metade. Deus quer tudo. Deus quer por completo. Mas no fim da prova de Jó, e através da prova dele, nós vemos que Jó encontrou o caminho da total entrega ao Senhor. Vamos ver o que Jó diz lá no versículo 42, quem quiser abrir, fique à vontade. Jó capítulo 42, o livro de Jó está antes do livro de Salmos. Aleluia. Jó 42, versículos de 2 a 6, vai dizer assim: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei. Exigirei de ti, e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Jó entendeu, no final daquilo tudo, que ele não precisava exigir nada de Deus. Deus era a explicação de tudo. Deus era tudo que Jó necessitava. E nós vimos que antes da entrega total, Jó declarou conhecer a Deus por ouvi-lo. E depois da sua entrega total, Jó conheceu a Deus de vê-lo. Após atingir o ponto de total entrega a Deus, Jó se encontra em plena alegria e nem mesmo pede a Deus uma explicação por todo o ocorrido. E o que aconteceu, irmãos? Depois que Jó se entregou completamente a Deus, depois, quem quiser ler detalhadamente, pega no capítulo 42, do versículo 10 ao 17 em sua casa, e você vai ver que depois que Jó entendeu que ele precisava viver a vida dele completa de entrega ao nosso Senhor, Jó teve a restituição de tudo que ele havia perdido, e restituição dobrada. As bênçãos do Senhor são promessas dele para a nossa vida. As bênçãos do Senhor estão a todo lugar escritas na palavra do Senhor como promessa para nós.
Mas é necessário nós estarmos em posição de receber essas bênçãos. A bênção do Senhor não vai vir a nós estando nós de qualquer forma, porque o que é do Senhor é muito valioso e não é para ser desperdiçado, não é para ser lançado fora. Quantas pessoas aqui já viram heranças da terra, heranças herdadas de filhos pela morte dos pais, sumirem assim, ó? O que pais levaram uma vida para construir, filhos perderem em pouco tempo. Creio que todo mundo aqui conhece algum caso assim, nem que seja um. E Deus não quer que a herança dele seja para nós da mesma forma. Ele quer que nós estejamos preparados, Ele quer que nós estejamos estruturados, Ele quer que nós estejamos alicerçados na rocha, para que nós possamos viver essa bênção que Ele tem para derramar na vida de cada um de nós. E a porção dobrada é muito mais e muito melhor do que nós podemos imaginar ou pedir a Deus. E é exatamente o que nós precisamos para nós termos uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade na terra. Porque a herança do Senhor não é o que nós, em nosso engano, desejamos ter, mas é o que Ele, na sabedoria, na onisciência dEle, preparou para nós desde a eternidade, e escreveu no livro da vida, juntamente com todos os nossos dias, todos os planos que Ele mesmo teve para mim e para você. Mas para recebermos essa herança, é preciso podermos declarar que o nosso viver é Cristo. É diferente de dizermos eu vivo para Cristo. Não. Nós temos que dizer o meu viver é Cristo. Porque a partir do momento que eu me entrego a Ele, não mais vivo eu, então Ele vive em mim. Então eu não mais vivo, mas Ele vive através de mim. E a vida que eu vivo, vivo pela fé nele, pela certeza que a vontade dele, que o querer, que o efetuar, que o realizar dele é o melhor para a minha vida. Tome posse das bênçãos de Deus. Eu acho maravilhoso quando o poder de Deus sobre a igreja vai trabalhando da forma como está trabalhando aqui nesses dias na igreja. Se você pegar as palavras que têm sido pregadas, você vai achar a conexão de todas elas, direcionadas para a prioridade do reino de Deus. Vivemos um tempo em que precisamos priorizar o reino de Deus, e o Senhor tem nos chamado para isso. O Senhor tem nos chamado para isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça
e quem quer ser participante da vida eterna, não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante da palavra de Deus. Não seja como aquelas virgens nécias, que no momento em que o noivo passou, elas não estavam com a sua lamparina cheia do óleo. Porque depois não adiantou a elas chegar na porta do palácio e bater querendo entrar. O momento é único. O momento do encontro com Jesus Cristo será único. E em um instante. Ele não vai chegar aqui, abrir os céus e das nuvens chamar a sua igreja e dizer: meus irmãos, estou chamando vocês, vão se preparar que daqui a 2 horas nós vamos partir. Jesus Cristo não é ônibus, não é trem, não é avião. No momento em que o céu abrir, as trombetas soarem e ele chamar, será naquele instante. Não vai ter tempo de conserto. Não vai ter tempo de você dizer: Senhor, me perdoe dos meus pecados. Antes que você diga Senhor, a igreja já vai ter subido. O momento é agora, o momento oportuno. O momento é esse da entrega total, do nosso viver ser Cristo. Por isso, não fique com seus ouvidos tampados para o Senhor. Não permita que nada nessa vida te tire da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Não permita que nada te impeça de viver as maravilhas dele e de viver para ele.